Só falar meio que a minha intenção com tudo isso. Hoje eu vou falar da matéria da P1 e também eu vou chegar até a propriedade da seção, que foi o tema da lista. Aí amanhã eu falo de força cortante, momento fletor e deflexões de vigas, que é meio que a segunda parte da matéria, em tese. Vocês viram o gabarito da lista falando nisso? Foi colocado no Moodle? Então, é que o chat não aparece para mim quando eu tô no PowerPoint. Então, se você quiser falar, tipo, ou me avisa que alguém mandou mensagem no chat que eu olho. Teve lista, sim. Então, eu montei o gabarito da lista, tá no Moodle, para quem quiser ver depois e conferir. Tem os critérios de correção também. E na parte de probabilidade da seção, eu vou só tipo, apontar para isso, para quem quiser tirar alguma dúvida comigo depois, pode comentar. Mas vamos começar bem do começo. Vocês viram essa figura aqui, acho que no primeiro dia do curso, né? Que é a figura de um ensaio de tração. Que é basicamente o que acontece com uma barra quando você aplica um esforço axial de tração, certo? Por isso o ensaio de tração. Isso foi observado experimentalmente, que muitos materiais seguem esse comportamento aqui. Então, no comecinho, tem uma relação linear entre a tensão aplicada, ou seja, força sobre a área, e a deformação. Esse epsilon aqui, é bom lembrar que ele é adimensional, tá? Não é epsilon de 1 milímetro. É epsilon de 0,1%, por exemplo. Por isso que o módulo de elasticidade, que dá essa angulação aqui, ele é dado em gigapascal, mesma unidade da tensão. Que o epsilon é um alongamento, pode ser percentual, digamos, seria adimensional. E em Maxwell 1 e 2 também, na verdade, nós estamos só interessados nessa região aqui, de O até A, que é a região linear, proporcional. Depois acontece o que nós chamamos de escoamento, que o material simplesmente cede. Ou seja, essa linha horizontal aqui é porque ele continua deformando, só que a tensão interna dentro do material não cresce, ele está simplesmente escoando, fluindo, ele não resiste mais. E por que nós chamamos de regime elástico linear? Porque a deformação elástica... Nossa, minha voz está muito ruim, desculpa. Deformação elástica é aquela que é reversível. Então, você pode deformar até esse epsilon aqui, do ponto A, e voltar, sem danificar o material. Bom, partindo de sigma igual a E vezes epsilon, o sigma, que é a tensão, é a força sobre a área, certo? E o epsilon, que é percentual, que eu falei, né, adimensional, é o deslocamento delta, esse sim é, por exemplo, em milímetros, sobre o comprimento total. Joga isso aqui nessa lei linear, que foi vista experimentalmente aqui no ensaio de tração, e você chega na fórmula do delta igual a PL sobre A, que é isso eu acho que vocês viram no presencial, né? Até quando? Até onde foi o presencial, vocês lembram? Mano, eu acho que era um pouquinho depois disso aí. Um pouquinho depois disso, né? Eu lembro que ele passou um exercício em classe de deformação com essa fórmula aqui, e logo depois começou a quarentena, não foi? É algo do tipo. Tá. Eu não lembro direito. Bom, eu vou fazer uma questão parecida com aquela aqui. E no caso de parâmetros variáveis? Por exemplo, se a força interna variar ao longo da barra, ou o módulo de eletricidade variar, ou seja, se é uma barra de dois materiais diferentes, ou então a área variar, que é o mais comum nesse caso, né? Por exemplo, em vez disso aqui ser um cilindro, ele faz tipo um tronco de cone, vai aumentando aqui o diâmetro, né? Aí a área é variável, e o deslocamento da barra inteira não vai ser dado por isso. Só que você pode aproximar
a barra inteira por vários mini cilindros, como vocês viram em cálculo, né? Então, no caso de parâmetros variáveis que variam ao longo da barra, você tem que fazer um processo de integração, seguindo isso aqui. Tá bom? Eu coloquei P de x, E de x, A de x para enfatizar que essas coisas vão variar com x. Para lembrar um pouquinho de MAC-A, vocês têm confiança com esse tipo de símbolos? Tem alguém que não sabe aqui o que isso significa? Pode falar sem vergonha, gente. Eu não sou o Ramos, eu sou o monitor só. De apoio, sim. Então, o que está acontecendo aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar um negocinho para facilitar. Vai ficar feio, mas na intenção não vai ficar bonito. Uma articulação, ela permite rotação, mas não permite movimento. Então, em um caso plano, essa articulação vai oferecer duas forças de resistência. Uma vertical e uma horizontal. Tá bom? São os esforços vinculares dessa articulação. E num apoio simples? Essas rodinhas indicam que você pode se mover na horizontal. Ela permite movimento na horizontal. Então, a única força de reação que um apoio vai exercer é uma vertical aqui. E o engaste, ou seja, a barra está fixa na parede, ou não, ou em outra peça. O que vai acontecer é que não permite nenhum movimento relativo da barra com esse apoio. Então, com esse suporte, digamos, com o engaste. Então vai ter uma reação horizontal, uma vertical, um momento, um torque, vai ter tudo. Ou seja, esse tipo de vínculo é capaz de exercer qualquer tipo de força de reação, justamente porque ele bloqueia qualquer movimento. Claro que um apoio simples não vai exercer força horizontal, se ele permite livremente o movimento na horizontal, certo? Para a Maxwell 1, os mais relevantes são esses. Para a Maxwell 2 tem o Mancal também, mas isso vocês primeiro já devem ter visto em MAC-A, segundo que vai revisar logo no comecinho de Maxwell 2, então eu vou deixar aqui os que são relevantes para a gente discutir agora. Esforços solicitantes, em vez de passar que nem foi no curso, que foi um por vez, eu vou dar uma geralzona agora, explicar o que está acontecendo, e depois eu vou fazer exemplos específicos, tá bom? Bom, em 3D, que é o caso geral possível, você tem 6 graus de liberdade, certo? Movimento em 3 eixos e rotação em torno de 3 eixos. Vocês viram isso em MAC-B também. Então, o que acontece com as forças internas que agem na barra aqui? Na verdade, esse desenho que eu fiz aqui, supõe que isso é uma barra única, tudo isso é uma barra única, sujeita a uma força qualquer P0 e um momento qualquer M0. Mas, como nós estamos lidando com sólidos deformáveis, é importante saber o que está acontecendo dentro da barra. Mas como a barra está em equilíbrio, ela está parada, toda a seção da barra tem que estar em equilíbrio também. E é disso que vem os esforços solicitantes. Por exemplo, se eu cortar a barra no meio, como eu fiz aqui, a partir da extremidade livre, essa parte também está em equilíbrio. Eu não estou cortando literalmente, eu estou só analisando essa parte em separado. Então, o que está acontecendo dentro da barra para equilibrar o P0 e o M0? Uma força normal, uma força cortante, ou duas se tivesse o terceiro eixo aqui, um torque girando na direção do eixo da barra, certo? Ou seja, eu tenho a barra aqui, e o torque gira ela assim, e a flexão, que dobra a barra em qualquer um dos outros dois eixos. Mas como nós estamos lidando com um caso plano agora, eu só tenho uma direção para flexão e para cortante. Então são 4 esforços que eu tenho que me preocupar principalmente. Até aqui tá claro? Vocês lembram disso de teoria? Ok. E agora a ênfase principal, que é o que todo mundo costuma errar. Isso sempre é medido a partir de uma extremidade livre. Por quê? O que acontece se eu cortar, por exemplo, se eu olhar
esse pedaço aqui. Como que eu acho os esforços aqui, nessa face? Claro que eu vou ser os opostos desse daqui, porque essa face tem equilíbrio com essa. Mas só olhando para isso, eu tenho que saber os esforços daqui, né? Então é meio que eu teria que ter um esforço a mais para achar o que está acontecendo aqui, tratar isso como livre e partir daqui. O que está acontecendo aqui é que, como a barra toda está em equilíbrio, qualquer parte da barra que eu pegar também vai estar em equilíbrio. Eu pego essa aqui, onde tem os esforços ativos sendo aplicados. Esse P0 e M0 são forças externas, certo? É alguém empurrando, tem um pêndulo preso no negócio, isso está vibrando, sei lá, é alguma coisa que está acontecendo aqui agindo sobre esse sistema. E como esse pedaço aqui todo tem que estar em equilíbrio, isso vai gerar esses esforços internos que estão acontecendo dentro da barra para manter ela unida e em equilíbrio. Então esse é o conceito. Por isso que eu tenho que partir de uma extremidade livre. Só que nem tudo são flores, né? Agora nós vamos entrar em estruturas hiperestáticas. Porque em MAC-A, você partia só das equações de equilíbrio estático. De equilíbrio de forças nos 3 eixos e de momentos nos 3 eixos. E, milagrosamente, em MAC-A, o número de equações era sempre igual ao número de incógnitas e resolvia o sistema, saía tudo bonitinho. Aqui nem sempre é o caso. Olha essa primeira figura aqui. Eu tenho essa barra engastada dos dois lados e eu jogo uma força normal aqui no meio, nesse ponto C, a uma distância A qualquer da extremidade A. Bom, os engastes vão fornecer duas reações, né? Eu posso supor que eles não vão reagir com momento ou torque ou cortante porque não tem nenhum esforço ativo sendo aplicado nessa direção, então não tem o que eles fazerem. Mas mesmo assim, quantas equações de equilíbrio estático eu tenho aqui nessa primeira viga? Uma só. Só a vertical. P igual a RA mais RB. Certo? Só que quantas incógnitas eu tenho? Duas, RA e RB. Eu tenho uma equação para duas incógnitas, ou seja, em termos de MAC-A, isso é indeterminado, eu não consigo achar quem é RA e RB. De onde vem uma segunda equação, então? Porque, bom, por causa dessa força P, e como a barra é deformável, o trecho AC vai se alongar, concorda? E o trecho CB vai se comprimir. Qual que é a condição adicional que vai me permitir achar o que está acontecendo aqui? Os engastes. A barra, no geral, não se move, certo? É o que eu estou fazendo aqui. Lembrando que os deslocamentos são positivos em tração, tá bom? Então esse ΔC vai ser positivo, esse ΔBC vai ser negativo, e somando vai dar zero, porque a barra inteira não se mexe por conta do engaste. E isso é, de fato, uma segunda equação em RA/RB, porque as forças, os deltas, dependem da força normal sobre a barra, como a gente viu aqui. E é só calcular e vai dar uma segunda equação, que permite achar RA/RB. Até aqui, de boa? Que foi até onde foi o presencial, né? E isso, Helena. O M0 na anterior era torsor e fletor. Eu joguei um momento qualquer, assim. Pode ser mais de um momento. É tipo, é uma composição qualquer de forças que vai gerar as reações. Gente, o chat não aparece pra mim quando eu tô vendo o PowerPoint, então se alguém perguntar alguma coisa, ou pergunta com voz, ou alguém me avisa, tá bom? Vou tentar olhar o chat de vez em quando, mas eu não vejo imediatamente. Tá bom, vamos resolver isso, que é o exemplo mais básico possível, só pra gente ter uma noção. Aí é bom entender também o que fazer com incógnitas hiperestáticas, ou seja, eu tenho RA e RB. Eu vou chamar uma de incógnita hiperestática. O que seria isso, em tese? Vou pegar RA e eu vou fingir que ele é uma força externa sendo aplicada sobre a barra. Então, nesse caso, eu tenho só uma reação e uma equação e o sistema é isostático. Eu estou fingindo isso aqui. Eu estou falando disso porque isso é importante em Maxwell 2, tá?
Não esse método especificamente dos deltas, mas entender o que é incógnita peristática e como fazer para resolver um sistema desses. Eu finjo que o RA é um esforço ativo. Então, a minha extremidade livre é a A. No trecho AC, então, se eu cortar alguma coisa, deixa eu pegar aqui. Se eu cortar a barra no trecho AC, qual é a força de reação? Qual é a força que vai equilibrar a força ativa aqui? RA. Né? E se eu cortar a barra aqui? O que vai equilibrar a extremidade livre? Bom, tem um RA e tem um P. A força que vai ter que ter aqui para baixo para equilibrar isso tudo é RA menos P. Que é o que eu estou falando aqui. Isso está claro? Olhar e cortar a partir de uma extremidade livre. Se precisar, eu desenho com mais clareza. Beleza. Se não tiver, me interrompa, então. Bom, então, o que vai ser o delta AC? Vai ser a normal que age no trecho AC, vezes o comprimento do trecho AC, sobre EA. Que é o que está aqui. E o delta no trecho CB vai ser RA menos P vezes B sobre A. Nota que RA menos P é uma quantidade negativa, mas eu sempre calculo os deltas na perspectiva de tração, tá bom? Então, tipo, uma força negativa de tração, entre aspas, é uma força de compressão, certo? Tipo, se eu olho em um sentido e a magnitude da força é menos 500 newtons, é sinal de que eu errei o sentido. E, na verdade, o que está acontecendo é que essa força está em compressão de 500 newtons. Compatibilidade, a soma desses dois vai ser zero, né? Então eu tirei esse fator 1 sobre A, que está igual para os dois. Chego nessa equação, que é a equação 2 aqui. Então, olha só. Eu tenho duas equações nas incógnitas RA e RB em vez de uma só. Aí eu resolvo. Isso é só resolver o sistema, chega nessas duas. Esse é o caso mais simples possível. E é o que vocês devem ter visto desde o presencial e parou aí, né? Vamos fazer uma questão de prova disso aqui, então. Que é a Q1 da P1 2018. Foi a prova que eu fiz quando eu cursei. Vou deixar um tempinho para vocês lerem. E eu quero que vocês tentem me dizer o que vocês fariam. O que vocês acham que é o procedimento certo. Vou dar um tempinho para vocês lerem aí. Eu sei que ele fala de fator de segurança, já vou explicar o que é isso. Mas, para achar as reações, alguma sugestão? O silêncio é porque ninguém tem ideia? Ou vocês estão lendo ainda? Bom, ninguém se manifesta, então deixa eu passar para a solução. Primeiro, essa força F
ela vai fechar essa folga, certo? É o que está acontecendo aqui. Depois que ela fechar essa folga, o que vai acontecer? Ainda vai ter a força F sendo aplicada, e, nesse caso, vai ter dois engastes. Então, eu vou ter duas reações aqui, RA e RC. Certo? Lembra que eu tenho que olhar uma estrutura que está em equilíbrio. Então, eu estou olhando o que acontece com isso depois do movimento. Ou seja, essa figura do enunciado é como a barra estava originalmente, aí eu apliquei a força F. Depois de aplicar a força F, ela vai mover essa barra até fechar a folga, e aí vai estar em equilíbrio. Quando estiver em equilíbrio, eu faço minha análise. Bom, mesmo assim, eu tenho duas incógnitas para uma única equação de equilíbrio, que é essa aqui, de Macchiato. E, bom, aqui já dei o segredo, né? Qual vai ser a equação dos deslocamentos, então? Não é delta de cada trecho somados dá zero. O delta de cada trecho somados é justamente o alongamento total da barra, que é delta. Certo? Então, ou seja, a soma dos deslocamentos de cada trecho é o deslocamento total da barra. Nesse primeiro exercício aqui, qual era o deslocamento total da barra? Zero. Então, a soma dos deslocamentos de cada trecho era zero. Nesse caso, qual é o deslocamento total da barra? Delta. Então, a soma dos deslocamentos de cada trecho é delta. Tá claro isso? Percebe que é daí que vem a segunda equação, sempre. Porque quando eu separo em cada trecho, antes e depois da aplicação de uma força, eu obrigatoriamente acho relações em que os deslocamentos são funções das minhas incógnitas. E aí eu olho para o deslocamento total. Geralmente ele vai ser zero, mas não, nem sempre vai ser zero. Então, eu tenho essas minhas duas equações, que em tese são em RA e RC. Vamos adotar o RA como hiperestática? Ou seja, o que eu estou falando aqui é como se a C estivesse fixa aqui, e o C é um engaste que vai oferecer uma resistência RC, e eu finjo que eu tenho duas forças ativas em vez de uma, RA e F. Tá bom? Cortando o trecho AB, quem é a normal? Quem vai ser a força puxando desse corte para a direita aqui, tracionando esse trechinho cortado a partir do A? Vai ser mesmo RA. E se eu cortar aqui em vez disso? Olha que eu cortei aqui, mas eu estou olhando em relação à extremidade livre, em relação a lá. Quem vai ser essa força puxando para a direita aqui? RA menos F. Que foi exatamente o que eu escrevi aqui. Tá bom? Então, agora eu não posso cancelar o 1 sobre EA, né? Porque as áreas são diferentes. Mas são constantes em cada trecho. Ou seja, cada trechinho dessa viga segue o delta igual a PL sobre A. Eu não tenho que integrar, mas a fórmula para cada trecho é diferente porque a área, apesar de ser constante em cada trecho, é diferente para os dois. Onde estava? Estava aqui. Então, quem é o delta no AB? É normal em AB, comprimento do trecho AB, que ele chama de L1, sobre E, módulo de elasticidade, e área do trecho AB. Mais o deslocamento no trecho BC, que é a normal em BC, vezes L2, sobre EA2, isso é delta. Aí ele dá os valores numéricos de cada coisa, mas percebem que essa equação aqui, de Macchiato, de equilíbrio estático, e essa equação aqui, de compatibilidade, são duas equações em RA e RB? Bom, a segunda é só em RA, né? Mas na prática isso é um sistema de duas equações para duas incógnitas. Aí ele deu os valores numéricos, se eu substituir aqui, resolve o sistema e vai chegar nisso aqui. As contas eu vou pular, porque senão não vai dar tempo de falar nada, mas queria dar pelo menos o raciocínio. Isso está claro para vocês?
Aí as contas vocês conferem depois, ou olha a resolução da prova no PowerShare. Boa. Logo, a normal no trecho AB, que era RA, é 900. E a normal no trecho BC, que era RC menos F, ele dá F, que é 1.800 newtons, e RC era 900. Então, o trecho BC está sendo comprimido com essa força aqui. Aí ele fala de fator de segurança, né? E fator de segurança? Quando ele dá uma tensão limite que o material aguenta, às vezes é a tensão de escoamento, que é a partir da qual a deformação não seria mais reversível, iria para o regime plástico. Às vezes é a tensão de fratura, se o material é frágil, enfim. O que importa é que tenha uma tensão que não pode ser superada, senão dá ruim. Então, o fator de segurança é essa tensão máxima sobre a tensão que está acontecendo de verdade. Então, se esse fator for maior que 1, eu estou bem. A tensão que ele aguenta é maior do que a que eu estou aplicando. Se ele for igual a 1, está no limite. A tensão máxima é a tensão que está aplicada. Se esse fator for menor que 1, alguém vai ser demitido. Claro? Geralmente você tem como critério de projeto você fazer fator de segurança maior que 2, por exemplo, só para garantir mesmo que não vai dar ruim. Bom, qual é a tensão de compressão de tração nessa barra? É a do trecho AB. É a normal, é a força interna no trecho AB sobre a área do trecho AB. Qual é a de compressão? O trecho comprimido é o BC. Então é a normal em BC, que é o menos 900, sobre a área 2. Aí, se você comparasse com os limites que eles davam, tensão máxima suportada de tensão e compressão, divide isso pela tensão que você acabou de encontrar e chega ao fator de segurança, que é isso aqui. Pela tração deu 2, pela compressão deu 1,5. Então, o fator de segurança geral da estrutura é o menor dos dois, 1,5. E essa é a questão de prova. Percebe que não é difícil? É só você entender as sutilezas do que está acontecendo. O Maxwell inteiro é isso. Tem fama de ser difícil, e é mesmo. É complicado fazer essas provas, até em tempo, pelo tempo que eles dão. Mas o mais importante em Maxwell é você entender os conceitos. Por que o fator de segurança tem que ser o menor? Por convenção. Por exemplo, por um critério, você está com o fator de segurança 2. Pelo outro, você está com 1,5. Então você fala que, bom, no geral, a minha segurança é a menor das duas. Por quê? Por exemplo, se ele aguentasse bem a tração, dava 2. Tá bom. Pela tração ele está seguro. Mas e se esse aqui desse 0,9? Bom, não importa que esse aqui deu 2. Esse aqui a barra vai falhar por compressão, vai quebrar por compressão. Entendeu? Então, até por questão de bom senso, eu sempre adoto o fator de segurança para a estrutura como um todo como o menor dentre todas que eu calculei. Já que a compressão diminui o tamanho da barra, por que você soma os deslocamentos em vez de subtraí-los? A fórmula já sai com o sinal. É porque é o seguinte, eu estou sempre supondo tração. Deslocamento positivo é tração, negativo é compressão. Olha o que eu fiz aqui. Naquele primeiro exemplo. Eu falei que a soma dos dois é 0. Só que nesse caso, AC está sendo tracionado. Então o AC vai se alongar. E o CB está sendo comprimido. Ele vai diminuir de tamanho. Como o ΔC é tração, é um deslocamento positivo. Tipo, mais 1 milímetro, sei lá. ΔBC é a variação no comprimento do trecho BC. Que seria menos 1 milímetro. A variação de menos 1 milímetro porque ele está comprimido. Mesma coisa aqui. Quando eu olhei que a força de reação aqui seria RA menos F, eu estou supondo que, olhando o trecho BC, e supondo uma tração dele em relação ao A. Então, o que seria uma tração do BC em relação ao A? RA menos F. Claro que esse valor é negativo, porque na prática é compressão, mas eu
eu sempre meço como se fosse tração. Eu adoto positivo como sendo tração. Ok? Qual que é o equivalente disso para o torque? Eu falo que o anti-horário é positivo e o horário é negativo e calculo tudo como se fosse anti-horário, por exemplo. Ou o oposto. É sempre igual. Beleza? Falando em torque, é o que eu vou entrar agora e fazer duas questões com vocês que são mais complicadinhas, mas que são totalmente análogas. Cisalhamento é qualquer tensão que age paralelamente a uma face, certo? Ou seja, se eu tenho essa minha caneta velha aqui, eu corto ela aqui, eu aplico uma força nela aqui, o que está acontecendo nessa região em que eu estou aplicando? Eu tenho uma força que age cortando aqui. Então ela está agindo paralelamente à seção transversal. Mesma coisa, se eu pegar esse meu livro aqui, uma tensão cesariante ela está agindo nesse sentido, certo? Ela está meio que arrastando a superfície aqui. É o que acontece com o torque, né? Se eu tenho uma barra e eu estou girando um torque, ele está torcendo essa face. Então as tensões são nesse sentido. Aí tem o módulo de cisalhamento, que é a proporcionalidade entre a deformação angular do sólido e o torque, desculpa, a tensão cisalhante aplicada. E tem essa relação aqui entre os módulos que não é tão importante agora, mas para Maxwell 2 vai ser. Partindo disso, aí aqui eu tenho a fórmula da tensão cisalhante devida ao torque. Isso vocês viram no resumo, não vou deduzir a fórmula agora porque é demorado, mas isso está na teoria. A tensão cisalhante é o torque vezes o raio sobre o momento de inércia polar. Não se preocupem tanto com ele agora, só é importante saber o valor para o círculo que eu vou ver depois. E a deformação angular, como ele vai se deformando continuamente ao longo da barra, é R vezes o ângulo que ele vai ter sobre L. Joga isso aqui, chega nisso. Repara que é praticamente igual, né? O que nós vimos para a força normal. A deformação, que é o ângulo, é o esforço vezes o comprimento sobre o módulo correspondente sobre a propriedade da seção correspondente. Qual que era a propriedade da seção correspondente para a força normal? Era a área. Agora é o momento polar. Para o momento fletor é o momento de inércia, mas isso nós vemos amanhã. E se as coisas variarem com o tempo? O torque varia com o tempo. O módulo varia com o tempo, ou seja, o material varia. Com o tempo não, desculpa. Com a posição ao longo da barra, né? Eu tenho dois materiais diferentes, ou eu tenho um diâmetro que aumenta, portanto o momento polar aumenta. Aí, nesse caso, eu tenho integral. Só que repara que é totalmente análogo, é a mesma coisa. Momento polar de inércia, eu chamo de IP ou de J. Eu pessoalmente prefiro J, porque você vai ter que mexer com IP1 ou IP2 ou IP do trecho AP, IP do trecho PC, fica muita letra. Mas tudo bem. Para seções circulares, o momento polar de inércia é π diâmetro ao quadrado sobre diâmetro ao quarto sobre 32. Para tubos vazados, ou seja, olha essa figura de baixo aqui, com o diâmetro externo e interno. É simplesmente, como vocês viram na lista de exercícios, é o do primeiro menos o do segundo, né? Então é isso aqui. E para tubos de paredes finas, ou seja, nos quais o diâmetro externo e o interno são muito próximos, e a diferença entre eles é essa espessura T constante, eu tenho essa aproximação aqui. A origem dessa aproximação está no livro, certo? É uma simplificação dessa fórmula aqui para o caso em que D externo e D interno são muito próximos. É bom ressaltar que isso só acontece com paredes muito finas, ou seja, menos que 10% do diâmetro é um critério decente. Esse diâmetro que aparece aqui,
Em tese, se você for olhar o livro, e muitos me perguntaram sobre isso, eu lembro que a Milena me perguntou sobre isso. Qual que é esse diâmetro? Em tese, formalmente, é o diâmetro médio, ou seja, é esse aqui. É o externo mais interno sobre 2. Só que, convenhamos, eu estou supondo que o externo e o interno são muito próximos. A origem dessa aproximação é que o externo e o interno são muito próximos. Então, na real, tanto faz qual você usar aqui, tá? Pode ser o externo, pode ser o interno, pode ser o médio. Eu estou supondo, para chegar aqui, eles são muito próximos. Então não tem por que diferenciar um do outro nesse contexto. A questão que eu vou resolver agora vai levar em consideração tanto essa aproximação, quanto o fato de parâmetros variarem ao longo da barra. Essa questão vai ser familiar para alguns de vocês, que me perguntaram ao longo do semestre. Lembram dela? Deixa lá vocês lerem, para quem não conhece a questão. Ele pede o ângulo de giro total. Tá? Ele pede o φ total da barra. E aí? Quem tem sugestões de como resolver isso? Galera não conta porque já sabe, porque eu já respondi essa questão para você. Por e-mail. E mais um também que eu não lembro quem era. Ele quer o giro de B em relação a A. E aí? De novo, o ângulo de giro total vai ser a soma dos ângulos de giro de todas as partes. Eu chamei esse ponto no meio de C, e é quando ele deixa de ser um tubo maciço e vira um tubo de parede fina. Então eu tenho essa distinção entre os dois tipos de seção transversal. Eu chamei isso de C. Então, o ângulo de giro total é φ, que é o giro de AC, ou seja, o giro de C em relação a A, mais o φCB, ou seja, o giro de B em relação a C. Como as deformações são muito pequenas, eu posso só somar esses dois ângulos e o total vai ser a soma dos dois. Pergunta. Com esse esquema aqui, eu posso usar essa fórmula? Φ igual a TL sobre GIP? Sim ou não e por quê? Não porque o diâmetro é variável, perfeito. E se o diâmetro é variável, o que varia? O momento de inércia polar. Então eu não posso usar isso, eu tenho que fazer uma integral. A parte boa é que o torque é constante. O torque é sempre T, e o material é sempre o mesmo, então o módulo desse elemento é sempre G. O único que vai variar aqui é o IP, que eu chamei de J porque IPAC ou IPCB é muita letra. O diâmetro, como nós vemos, ele vai de DA até 2DA. Então, essa é a regra. Dúvidas em como chegar nessa fórmula? Joga x igual a 0 aqui, dá DA. Joga x igual a L aqui, dá 2DA. É só, tipo, você falar que é uma relação linear, o diâmetro em x é mx mais b, e resolver para esses dois pontos. Tá bom. Quem é o momento polar no trecho AC, então, ao longo da barra?
em termos de x. Lembrando que x aqui, esse eixo que eu desenhei, começa em 0 no A e vai até L no B. Bom, nesse trecho, cada seção transversal individual, para cada posição x, é um disco, um círculo. Né? Então, para cada posição x no trecho AC, o momento é π d a quarta sobre 32. Mas quem que é d? Essa coisa fofa aqui. Então, aqui estamos. Agora, e no trecho CD? Para cada posição x de L sobre 2 até L, isso aqui vai ser o quê? Um tubo de parede fina. Corta em qualquer x entre L sobre 2 e L, você vai olhar e vai ser o quê? Um tubo de parede fina. Então vai ser π vezes a espessura, vezes o diâmetro ao cubo, tanto faz se é externo ou interno ou não, porque é parede fina, sobre 4. Mas quem que é D? Essa coisa fofa aqui. Portanto, chegamos a isso. Claro até aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou só contabilizando o efeito do diâmetro ser variável. E aí é a parte que vocês vão me xingar, porque as contas são feias, mas o raciocínio espero que esteja claro. O que é o ângulo total? É o giro de AB, de AC, tá aqui, em vermelho. Tudo que é em vermelho é do AC, tudo que é em preto é do CB, tá? Eu fiz assim para ficar mais fácil de ver, porque é muito termo. Ou seja, eu estou integrando o ângulo de giro ao longo do trecho AC. O torque é constante, igual a T. O módulo é constante, igual a G. Só que o momento de polar de inércia varia. E vai de 0 a L sobre 2. Mesma coisa que no trecho CB. Aí é fazer a conta, tá? Quem que era JAC? O momento polar de inércia no trecho AC. Ah, era essa coisa linda aqui. Então vai dar essa integral. Quem que era o momento de inércia no trecho CD? Era essa coisa linda aqui embaixo. Então vai dar essa coisa linda aqui. Repara que as contas são feias, mas o conceito está claro para vocês? Essa é a parte mais importante. As contas sempre são feias em Excel. Tá. Bom, resolver essa integral é cálculo 1, né? Faço mudança de variável, chamo isso de eta. Vira essa integral, isso é puramente cálculo 1. E ele também dá que a espessura é dA sobre 10. Então eu substituo, faço a conta. A resposta final é essa aqui, tá? Você sabe integrar eta menos 4 de eta. É menos 1/3 de eta menos 3. Faz a conta de 1 a 3 meios, enfim. E chega nessa coisa bonita. Sim, o valor é horrível. Mas entendeu o que está acontecendo com o diâmetro variável? É isso, essa é a minha preocupação. Fechou. Tá bom? Por que eu estou falando disso? Não vai ter questões com esse procedimento especificamente no Maxwell 2. No Maxwell 2 você usa um método muito mais geral para achar deformações em estruturas 3D. Só que o que é importante você entender que está acontecendo aqui? Primeiro, o processo de integração. Tá bom? Eu estou contabilizando. Como os parâmetros são variáveis, eu tenho que fazer essa integração. Tipo, eu olho cada pedacinho e faço uma soma de tudo que na prática é integral. E o que mais é importante aqui? A composição das deformações. Como esses ângulos vão ser muito pequenos, tipo G é da ordem de 100 gigapascal, geralmente. Tá bom? Ou seja, isso aqui vai ser pequeno. Mas, então, por isso que eu posso somar os ângulos. Porque as deformações são tão pequenas, porque na prática não estão mudando quase nada. Então eu posso olhar cada trecho em equilíbrio individualmente. Esse é o conceito principal que eu quero que vocês peguem para ficar preparado para o Maxwell 2.
Agora vamos fazer um caso que é mais comum, que é o torque variando ao longo da barra. É a Q2 da P1 2018. Foi uma prova muito boa, na verdade. Otávio, Oi, pode a falar. menina pediu pra você repetir uma parte. Eu não sei qual exatamente. Isso que... Ah, tá bom. Obrigado por avisar. Então, o que eu quero que vocês gravem disso para Maxwell 2 não é esse procedimento específico do φ igual a TL sobre GIP. Porque na prática, em Maxwell 2 vai ser outro procedimento. Você vai mexer com energia de deformação em vez disso. Mas o que é importante aqui é você entender que essa composição aqui dos ângulos. Porque em uma figura real, por exemplo, pega essa régua aqui que é muito flexível. Aplica uma força aqui nessa ponta. Ela vai gerar um momento em relação à minha mão aqui, certo? Qual que é esse momento? Comprimento da régua vezes a força. Só que se as deformações fossem muito grandes, diminuiu o braço, né? Não é tudo isso aqui, mas diminuiu o braço da força. Então, se você tem deformações muito grandes, às vezes você não pode, tipo, eu tenho uma força que gerou essa deformação, e a força seguinte é só somar. Entendeu? Não acontece isso. Mas como as deformações aqui são muito pequenas, eu posso fingir, eu posso, não fingir, eu posso adotar que cada trecho da barra, isoladamente, está em equilíbrio. Então, esse procedimento é sempre válido. Isso que é importante de entender. Tá bom? Aí eu volto a dizer que Maxwell, o importante é você saber o que está acontecendo, não saber fazer conta. Hoje eu sou monitor da matéria, hoje eu sei bastante sobre o que acontece em Maxwell 1 e 2, eu conheço bem a teoria, já estudei também. Nessa P1 2018, que eu tirei duas questões, eu tirei essa e também a outra que a gente acabou de fazer, eu acho que eu tirei um na prova, porque eu subestimei a matéria. Eu falei, tá bom, eu sei a fórmula, a regra é essa, vai fazendo. Eu achei que ia ser fácil, só decorei a fórmula e não foi. Por quê? Porque você tem que entender esses conceitos. Partir de integridade livre, soma as deformações, olha as forças internas. Então, dê uma lida nessa questão aqui, que é a questão 2. E aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre o enunciado, me fala. Senão, a gente já vai partindo para a solução. E aí? Alguma pergunta? Alguma sugestão do que fazer? Ou posso começar? Quem cala com 100, vamos começar. Primeiramente, essa estrutura aqui, ela é isostática ou ela é hiperestática? O que vocês acham? Eu tenho incógnitas além das equações de equilíbrio da estática da MAC-A ou não?
Façam comigo a equação. O que vai ter de reação aqui no A? O A é um engaste, então vai proibir qualquer movimento. Então, se eu estou torcendo essa barra em vários trechos, estou torcendo um T0 aqui, estou torcendo distribuído aqui. Torque distribuído é basicamente pega essa caneta, pega é um torque que é aplicado em um ponto de tamanho considerável em relação à própria barra. Por exemplo, se eu pegar essa caneta e torcer ela com 3 dedos aqui, eu não posso falar que o torque está aqui no meio. Estou torcendo nessa região toda, está distribuído aqui. Mesma coisa de eu pegar a minha régua e eu apoiar um copo nela. Não posso falar que a força está só aqui. Tem uma área de aplicação, tem um esforço distribuído ao longo do negócio. Mas na prática, isso é um esforço de 2T0 sobre L por unidade de comprimento. Então, olhando para isso aqui, eu vou ter um torque de reação em A, que vai equilibrar um T0 aqui e um 4T0 no sentido contrário, concorda? Se é 2T0 sobre L por unidade de comprimento e eu tenho 2L de comprimento, supondo que o TA está nesse sentido aqui, dá menos 3T0. Vocês sabem mexer com essa notação de torque com duas flechas ou não? Isso é importante, isso é muito importante saber. Se alguém não tiver certeza, me fala que eu explico direitinho. Você pode explicar, por favor? Claro. Então, o que está acontecendo aqui, quando eu uso uma força com duas flechas, é sempre um momento. Tá bom? E eu estou dizendo que é um momento positivo na direção que eu estou aplicando. O que é um momento positivo? Se essas duas flechas estão apontando para a sua cara, você vê como anti-horário. É isso. Ou seja, do jeito que está aqui, olha como se as duas flechas do TA estivessem apontadas para você. Qual que é o sentido do torque desse TA? É o mesmo do distribuído ou o mesmo do T0? Com essa notação. Do distribuído. Perfeito. Olhando como se estivesse apontando para você, é anti-horário. Tá bom? Tá. Então, o que está nesse sentido é o TA mais o distribuído. Que é isso. Ops. Deixa eu voltar para o zoom normal. Que é isso aqui, vezes o comprimento, igual ao que está no outro sentido, que é o T0 que está em equilíbrio. Então, TA igual a menos 3T0. Agora, eu supus que estava nesse sentido e deu negativo. Então, o que está acontecendo? Eu falei o sentido errado. O que está acontecendo aqui, na verdade, é esse aqui. Tá bom? Então, eu vou ter esse T0 nesse sentido, esse 3T0 nesse mesmo sentido, e esse total de 4T0 no outro sentido, para equilibrar tudo. Pequeno demais. Claro aqui a anotação? Sim. Beleza. Bom, isso já resolve o item A. Ele pedia qual era o torque aqui. 3T0. Aí ele fala para desenhar um diagrama de esforços solicitantes. Eu vou explicar isso melhor amanhã, mas isso é um jeito bonito de falar um gráfico de torque ao longo da barra. Tá bom? Então, como sempre, vamos partir de uma extremidade livre. Tá bom? A questão é, como eu conheço todos os esforços, eu posso partir de onde eu quiser, concorda? De onde que eu fiz? Eu parti da C, tá bom. Então eu adoto A como fixo.
e eu meço tudo a partir de C. Então, vamos fazer isso. Eu vou fazer um corte aqui, no trecho BC. Qual que é o torque interno se a minha extremidade livre é a C? Lembrando que eu estou olhando C até A como positivo, certo? Se eu estou olhando C até A como positivo, esse T0 que está aqui no C, ele é positivo ou negativo? Pensem bem. Lembra da convenção do eixo, das duas flechas. Se o meu eixo está indo de C até A, o T0 é horário ou anti-horário? Horário, certo? Se eu estou indo de C até A, eu olho como se estivesse apontando para mim, ou seja, eu olho do A para o C. Então, o torque está no horário, então ele é negativo. Qual que é o torque interno aqui, então? Com essa convenção? É zero. E se eu fizer o corte aqui no meio do trecho AB? E aí? Aí depende de onde eu pegar, né? Não vai ser a mesma coisa no trecho todo. Vai ser o T0 menos, porque está no outro sentido, o 2T0 sobre L, vezes a parcela que eu andei no trecho AB. Que pela minha conta, se o x está partindo daqui, é x menos L. Tá bom? Para desenhar o diagrama, talvez seja mais fácil você só perceber que vai ter 3T0 aqui, vai ter T0 aqui, e essa progressão é linear. Então, tá feita a sua vida. Eu sei os dois extremos da reta e eu sei que é uma reta, então seja feliz. Mas o que está acontecendo de fato é isso. Claro para vocês? Ah, alguém não entendeu por que é sentido horário. Eu estou adotando a extremidade livre como C. Então eu estou medindo tudo a partir de C. Tá bom? Então o meu x é positivo para a esquerda. Se o meu eixo é positivo para a esquerda, o que seria um torque positivo nesse eixo? Com o eixo apontando para mim, ele é anti-horário. Só que nesse sentido aqui que o teu zero está desenhado, se eu olhar de A para C, ou seja, se eu colocar minha cara em A e olhar para C, com o eixo apontando para mim do jeito que eu desenhei, o T0 é horário. Então ele é negativo. Tá bom? Otávio, Oi. isso que você falou é equivalente a direção do polegar da mão direita ser a direção positiva e como os dedos envolvem a barra é o torque positivo? Isso, exatamente. Regra da mão direita, você pega o polegar para onde o eixo está apontando. Aí, gira a sua mão. É anti-horário. Mesma coisa. Obrigada. É um jeito bom de ver também. O diagrama novamente, claro. Bom, ou você faz o que eu fiz, né? No trecho BC é sempre T0 positivo, pela convenção que eu adotei. E nesse trecho BA, ele vai ser T0 menos... É que nessa figura o x está a partir daqui, eu estou medindo o x a partir do C, tá bom? Nesse trecho aqui, em qualquer ponto do trecho AB, qual que vai ser o torque interno? Vai ser o T0 menos o distribuído até o ponto que eu peguei. Ou seja, o 2T0 sobre L vezes x menos L, que é a parte que eu andei no trecho AB. Tá bom? Aí você calcula essa reta e vai dar isso aqui. Ou, se você... como você sabe que o torque vai decair linearmente com x, ou seja, que vai ser uma reta isso aqui, e você sabe que no ponto B
o valor é T0 positivo. E no ponto A, o valor vai ser menos 3T0, como nós acabamos de achar. Nesse sentido que eu arbitrei, certo? Eu sei que no A é menos 3T0, eu sei que no B é T0, e eu sei que é uma reta, então eu só ligo os dois pontos. É o jeito intuitivo de fazer o diagrama. Tá claro? Beleza. Aí ele pede o ângulo de giro. Aí, aqui que eu escrevi de fato o que está acontecendo aqui. Tá bom? No trecho CB, já que eu estou partindo de C, o torque é simplesmente T0. No TBA, vou desenhar de novo o corte. Corte aqui. Cortei aqui. Eu vou ter um torque no sentido anti-horário nesse corte, equilibrando tudo que tem D para a direita. Então, qual vai ser o valor dele? T0 menos o distribuído vezes a porção que eu mandei aqui. X menos L. Tá bom? E o ângulo de giro total é o quê? É o ângulo de cada trecho somado, como a gente viu antes. No trecho CB, é tudo constante. O torque interno é constante, o módulo de desalhamento é constante e o diâmetro é constante. Então, qual que é o ângulo em CB? É 0L sobre GJ. Mas, qual que é o ângulo em BA? O que está variando aqui dentro? O torque. Então, o torque varia ao longo desse trecho. Eu não posso usar o TL sobre GJ. Mas, vai ser 1 sobre GJ, porque essa parte é constante. Por mais que os diâmetros sejam diferentes, nesse trecho específico ele é constante. E nesse trecho também. Aí eu integro de L até 3L. O torque. Opa, falta um dx aqui. Tá bom? Aí a conta vocês fazem. Repara que isso é igual a integral de 0 a 2L. Aqui estou colocando x em vez de x menos L. A conta é fácil, tá? A conta não é o problema. A questão é raciocínio. E em termos de raciocínio, está claro? O que eu fiz aqui? Essa parte sim é importante para o Maxwell 2. Você saber medir os esforços dentro de cada sessão. Eu sei que muitos têm dificuldade com isso até um certo tempo. Eu acho que eu vou ser monitor, eu vou estar disponível para falar disso. E vai ter uma revisão disso também. Mas, em termos de vigas planas, vocês entenderam como que eu achei os torques em cada parte? Partindo de uma extremidade livre e indo medindo no sentido que eu coloquei. Essa é a parte mais importante da questão. Bom, acho que todo mundo entendeu. Bom, eu medi muito bem o meu tempo hoje. Sabia muito bem o que eu ia falar. E agora, eu queria revisar, se ninguém tem mais perguntas sobre o que eu fiz até agora, eu queria usar a matéria da lista. Eu não vou fazer nenhum exercício aqui, porque eu coloquei minha resolução oficial da lista no Moodle, para quem quiser ver depois. Aí, se alguém tiver dúvida, fala com o Lucas, que marcou essa aula, ou manda para mim por e-mail. Mas eu queria só rever a teoria agora, que tem algumas pegadinhas. E isso é importante na parte do momento fletor. Tá bom? Primeiramente, o centroide. O que é o centroide? É o centro geométrico da figura. Em termos de mecânica, seria igual ao centro de massa de uma figura que tem massa que tem densidade constante. Tá bom? Vocês não lembram de quando eu tinha vários pontos? O que era o centroide? Qual que era o x do centroide? Era o x de um vezes a posição dele, mais o x de outro vezes a área dele, mais o x de outro vezes a área dele, sobre a área total. Qual que é o jeito
matemático de fazer isso quando você tem uma figura geral. Integração. Isso aqui é a integral de dA, ou seja, é a área da figura. Eu estou integrando os elementos eu estou integrando 1 vezes os elementos de área pela figura inteira de cálculo 3, isso é a área. Aprenda cálculo 3, tá? É útil. E para o y a mesma coisa. E para figuras compostas, é basicamente isso. É a soma do centroide de cada figura vezes a área de cada figura sobre a soma das áreas. E para o y é a mesma coisa. Essa questão na lista quase todo mundo acertou. Quando eu corrigi. Que ele dava o centroide daquela figurona lá. Então fiquei feliz de ver que quase todo mundo acertou essa. Então não acho que você tenha dificuldades com isso, queria só revisar. Agora a inércia, que é o para momentos fletores, que é o que eu vou falar com vocês amanhã. Eu tenho que ter um eixo de referência aqui. O que é o momento de inércia em relação a x? Eu integro as distâncias ao quadrado para o eixo x ao longo da área inteira. Tá bom? Isso é equivalente em MACB ao momento de inércia, aquele com massa, né, de uma figura com massa constante. Isso é propriedade de área, mas o conceito é exatamente o mesmo. Tá bom? Se você quiser ser chato e falar que o momento de inércia é aquele com massa da mecânica, tá bom, chama isso de segundo momento de área. Mas todo mundo chama de momento de inércia mesmo. Produto de inércia é meio que autoexplicativo. Você, em vez de integrar y² ou x², você integra xy. A questão importante aqui é que ele pode ser negativo, porque xy pode ser negativo. x² e y² nunca são negativos. Então, momentos de inércia são sempre positivos. Tá ok? Eu sempre acabo fechando, entende? E o polar de inércia, na verdade, é a soma do ix e do y. E é a integral da distância até a origem ao quadrado, dA. Tá bom? Agora, eu sempre consigo encontrar eixos, ou seja, eu sempre consigo rotacionar esses eixos em torno de O para achar eixos nos quais o produto de inércia xy é nulo. Pergunta, pensando em termos dos momentos de inércia da mecânica, você sabe me explicar por que isso sempre é possível? Isso é um negócio importante de vocês saberem. Alguém lembra da explicação? Parece que não. Tá bom. O que acontece no fundo, é que, lembra na mecânica, na MACB, que vocês lidam com um tensor de inércia, que é uma matriz. Deixa eu fazer uma matriz aqui. Eu não ia falar disso, mas eu acho importante saber, porque isso aparece em tanta coisa, né? Na engenharia, tanto na Microsoft quanto em outra coisa. Vocês não têm um tensor desse tipo? Vocês não têm algo... Oi? Vocês não têm algo assim? Para inércia de uma figura? O que acontece com essa matriz? O que ela tem de especial? Ela é simétrica, né? De Argelin 2, qualquer matriz simétrica é diagonalizável. Mas o que é diagonalizar uma matriz? É o multiplicar por uma matriz dos dois lados, que corresponde a uma rotação de eixos. Tá bom? Eu sei que vocês odeiam Argelin 2, eu sei que ninguém gosta de Argelin 2. Mas
é um curso muito mal dado que é muito importante para entender muita coisa. Então, é por isso, tá bom? Não vou ficar enchendo o saco de vocês com isso, mas é bom saber porque a simetria é o que leva a essa propriedade. Bom, mas ninguém quer ouvir falar de Angelim. Eu quero saber como chegar nesses eixos. Eu usei como exemplo a figura da lista do meu gabarito, que eu desenhei aqui esses eixos. E o I1 e I2 são dados por isso aqui. Se você não quiser saber da Angelim, de onde vem da diagonalização, que é a origem dessa fórmula aqui, tá bom, declara a fórmula e seja feliz. E o ângulo de rotação, a tangente de 2 vezes ele, dessa coisa toda aqui. Fiquei feliz de ver que bastante gente acertou essa questão na lista. Eu não sei quantos copiaram do amigo e quantos fizeram de verdade. Mas agora as notas já foram, não tenho que perder por isso. Mas, para isso não parecer que isso veio do nada, isso vem de uma diagonalização de matriz, tá bom? Não gosto de jogar coisas sem explicação. Gosta tanto que vai repetir? Beleza. Tá bom. Última coisa. Teremos eixos paralelos. O que acontece, na verdade, é que os momentos de inércia medidos em relação ao centroide, ou seja, com a origem do centroide, não importa qual a direção dos eixos, são sempre os menores possíveis. Tá bom? E quando eu passo para um novo sistema de eixos, ou seja, com uma origem nova O aqui, eu tenho que olhar a posição do meu centroide em relação à nova origem. Então, nesse caso aqui, o centroide é o ponto D2, D1, no novo sistema de coordenadas. Por que está invertido? Porque, na verdade, o D1 é o que vai mudar no eixo X, né? E o D2 é que vai mudar no eixo Y. Tá bom? Essa é a mesma regra que vocês usam em MacB e vocês usaram na lista. E o novo produto de inércia é aquele medido em relação ao centroide, mais isso aqui. Ou seja, nem necessariamente ele vai ser sempre o menor possível, porque D1 vezes D2 pode ser negativo. Só que esses dois nunca vão ser, por motivos óbvios. Agora, o que eu quero enfatizar com isso? É que essas fórmulas só funcionam em relação ao centroide. Eu não posso passar desse O para outro ponto O' aqui em outro canto com essa fórmula. Eu tenho que voltar para o centroide e aí do centroide para a O'. Tá bom? Todo mundo erra coisa tanto em MacB quanto em MacSol por não saber essa regra, por não saber que isso se aplica só em relação ao centroide. De novo, para quem quer ver a demonstração, para quem quer entender a matemática por trás, está no livro. Mas você só quer um aviso operacional, por favor, nunca faça isso entre dois pontos que não sejam centrais. E amanhã eu falo da outra parte, que é força cortante, momento fletor, as tensões resultantes e as reflexões em vigas. Tá bom? Para quem quiser ver aplicações desse aqui, de novo, olhem a minha resolução da lista, tá no Moodle. Aí compara com o que você me pergunta, me manda, ou me pergunta amanhã. E é isso. Vocês querem esse slide? Beleza. Eu passo no WhatsApp pro Lucas. Aí ele passa para vocês. Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei hoje, ou sobre o que eu vou falar amanhã, sobre como vai ser? Ajudou a fazer essa aula? Travar o zap com esse monte de Excel. Beleza, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado. Gostei que vocês me chamaram para entender essas coisas, porque de fato o Maxwell 2 é uma matéria difícil e entrar nela sem saber muita coisa é uma porrada. Eu vou estar lá de ajuda, mas é bom vocês já terem com uma base boa também. Então eu vou salvar esse slide e passar pro Lucas, aí amanhã a gente faz a outra parte, beleza?